Bom dia, vou falar de Guararema, São Paulo, planeta Terra, Brasil, antes de planeta Terra, né? Vou falar com o Mário Mantovani, grande amigo, Acesso Mata Atlântica, falar sobre movimento ambientalista e pandemia. Vamos lá, Marião. Aí, rapazão. Ah, meu, você tá devagar, hein? Agora vai, hein, bichão. Pelo amor de Deus. A gente que não Vamos é lá. millennial, a gente apanha. Cacete. Tô pronto, ó. Isso aí, Uhul. Marião. Muito Viva, obrigado. viva a Muito Semana do obrigado. Meio Ambiente. Viva Guararema. Viva Vamos Guararema, viva o nosso planeta. isso. Vamos falar sobre movimento ambientalista e pandemia. A gente começou essa semana do meio ambiente aí, desde o dia 1º, a gente está gravando, né, passando pelos canais da prefeitura aí, Facebook, YouTube, Prefeitura de Guararema, os Cidades Verdes Inteligentes também. E tem uma honra agora de estar com o Mário Mantovani aí. E o que é Mário, melhor, ao vivo, né, meu? ao Você me vivo, fez cara. gravar 20 minutos, travou todas as minhas máquinas, mas é muito mais legal ao vivo. A gente pode falar, Pode tem a crer. emoção do dia de hoje, muita demanda, desde as 7 da manhã a gente está mandando mensagens, contando um pouco sobre os retrocessos ambientais que estão acontecendo no Brasil, a ação na justiça que a gente está aí contra o Ministério do Meio Ambiente por causa do desmatamento na Mata Atlântica. E é impressionante, Ricardo, como é que pode, depois de uma mobilização tão grande, tantas conquistas que a gente fez com relação a apenas 12% do que resta de Mata Atlântica. Puxa vida. Isso incide nos 88% de áreas que a gente tem no bioma. Você pode fazer qualquer coisa, né? E, no entanto, a pressão é em cima disso. Pois é. Acabei de dar uma entrevista sobre o Atlas da Mata Atlântica, mostrando que a gente ainda está tendo desmatamento. A gente já vinha numa descendente muito grande com relação ao desmatamento da Mata Atlântica, desde a lei, né, em 2006, depois com a regulamentação em todos os estados, aqui em São Paulo também. E uma coisa interessante, agora que a gente já está praticamente entrando no desmatamento zero, voltou. E voltou porque o governo vem dando sinais de que não cumpre a lei, né? De que vale a pena desmatar, de que não tem fiscalização, de que a gente tem anistia. Então, esses sinais que o governo deu fez esse recrudescimento. E olha que interessante, nós só tivemos desmatamento esse ano nos lugares onde os crimes aconteciam. Em Minas Gerais, que tem famílias dentro de fornos de carvão, criança que não estuda, famílias que não têm registro de carteira. Na Bahia, com desmatamento na área de transição com o Cerrado, no sul da Bahia. Sim. E no Paraná, que querem acabar com a araucária. Imagina, de todas as florestas que nós temos dentro da Mata Atlântica, as estacionais, semideciduais, as florestas ombrófilas, ombrófila mista, na ombrófila mista araucária só resta 1%. Se na Mata Atlântica, no conjunto, são 12%, imagina com 1%, é como se você acabasse com o DNA de uma árvore que conseguiu mudar de uma era geológica para outra e não vai resistir à exploração predatória. Olha que louco isso. Ô Mário, esse 12% ainda é um pouco otimista, não é não? Não, a gente agora com as imagens, com o que a gente tem de maior informação, tem Tá batendo 12. E a nossa interpretação de imagem não é automática, a caneta olhando, interpretando. E como a gente já faz isso há 30 anos, então a gente já tem muito mais mapeado, a gente conhece, tem trabalho de campo, universidade, técnicos, gente muito boa que vai fazer essa verificação. Então a gente tem uma base muito completa. E que agora vai ganhar uma coisa legal. Eu acho que eu vi a Mariana aí, da ANAMA. A ANAMA vai estar trazendo o MAP Biomas. Então nós agora, qualquer um de nós vai poder ter no nosso computador alterações de 30 metros com aquela rede de satélites Planet que Show de bola.
A mesma que a gente usa para chamar um aplicativo, um carro de aplicativo, nós vamos poder ter agora direto na nossa mão. Então, diário. Isso vai ser uma Show de bola. ferramenta muito Show de legal. A bola. Mariana depois conta um pouco disso aí numa outra convite que a gente fizer para Total. ela, que Total. acompanhou o nosso plano municipal. E entrando no nosso assunto, eu estou até dando uma adiantada, porque hoje a gente está com milhares de demandas. Eu vou sair daqui para Caxias do Sul daqui a pouco, Caramba. onde Bacana. a gente fez um dos melhores planos de Mata Atlântica do Brasil, que garantiu... Depois do de Guararema. É o segundo melhor depois de Guararema? Guararema. Não, Guararema é uma outra categoria. Estou falando da categoria dele. E é interessante porque lá nós temos um plano que concentrou na questão do cadastro ambiental rural e do CAR. No Rio Grande do Sul, nós temos um senador lá que é praticamente um nazista no seu posicionamento, né? E que dizia: não faça o cadastro ambiental rural porque você vai perder sua propriedade para o meio ambiente. Nossa, então, dizia que a gente ia impedir a maçã, que ia impedir a uva. Nossa, que viagem. E nós conseguimos, com o dinheiro do Fundo Municipal de Mata Atlântica, fazer o cadastro ambiental rural de mais de 6 mil propriedades. Propriedade é propriedade. E o resultado foi que lá tem mais cobertura florestal do que pede a lei. E olha que coisa mais interessante ainda. Nessa cidade, com propriedades em média de 15 hectares, 70% do que come no Rio Grande do Sul sai dali, que vai lá para o Cerrado. Né? Importante. Então, num universo de pequenas propriedades, a Mata Atlântica está protegida, não impede a economia, não impede a produção, e eu estou falando do Código Florestal anterior, não esse que acaba com a APP, que acaba com as áreas de preservação permanente, como essa canetada que quis dar o ministro Salles agora, acabando com a proteção dos rios. Já foi um desastre o Código Florestal, tirando a proteção de rios. E agora a gente vê o ministro querendo fazer isso. Ontem ele retirou o despacho, que não é nem lei, não é decreto, não é nada. Mas a ação nós vamos manter na justiça e hoje estamos entrando com uma baciada de ações contra o ministro, pedindo pela Frente Parlamentar Ambientalista a sua cassação e entrando com ações contra o governo por conta de ter saído do Acordo de Paris, de estar desmatando a Amazônia, de não usar o dinheiro do Fundo Amazônia. Tem mais de 1 bilhão e 700 mil parados aí no governo que não estão sendo usados para combater o desmatamento. E a gente tem também o dinheiro que deixou de receber da Alemanha, da Noruega, doações para o Brasil. Puxa, um baita retrocesso, né? E a outra ação é contra o Fundo Clima, que eu estava falando para vocês. Então, hoje vai ser um dia quente, né, para cima do ministro e para a gente mostrar uma coisa legal, a reação da sociedade. E aí você vai falar, você está falando de tudo isso aí, cadê a Covid? Né? Não. Como é que você pode falar num governo que não ainda se ligou que tem mais de 30 mil mortos, que a pandemia é grave, que não atingiu só o Brasil, mais de 200 países foram afetados por isso, a economia global foi afetada por isso. O mundo deu sinalizações de como a gente pode falar, mas eu coloquei esse tema quando você me fez a provocação, pensando que muitas das pandemias que nós conhecemos são aquelas que vieram da natureza. Zika, chikungunya, né, lepra, tudo que você puder imaginar dessas pandemias que assolaram o mundo, né? E a gente pode falar da peste negra, que morreu aqui no Brasil. Nós já passamos a peste negra quando não tinha ciência que ajudava, né? Eu chamei também essa questão para a gente falar, olha, foi, no caso dessa Covid, a questão do consumo de morcegos na China, né? O uso que se faz da natureza de forma também predatória. Nós estamos falando de um país de mais de 1 bilhão e tantas pessoas, e morreu menos gente do que aqui.
Isso é importante a gente falar, né? A gente cuida melhor dos bois aqui, talvez, que fica buscando área, do que, para não dizer, do gado do presidente. Sim. Mas eu queria trazer essa reflexão. Todas essas pandemias, todas essas doenças que vêm, né, do nosso mau relacionamento, talvez, com a natureza, e os seus agravantes. O nosso impacto negativo aí, né? Exatamente. E onde que está o impacto negativo? Nossos rios, a SOS monitora aí, você acompanha esse trabalho, nossos rios praticamente todos com esgoto. E não é aquela história que o presidente falou que você pode pular no esgoto que não pega nada. 70% das doenças no Brasil são de origem hídrica. Então, os lixões que a gente tem, né? A falta de cobertura florestal, a SOS mostrou, apoiou um projeto nos anos 80, quase 90, mostrando as ilhas de calor na região metropolitana de São Paulo. E aí, Paulo Saldiva fez aquele trabalho mostrando quase 10 mil mortes por problemas respiratórios. Imagina isso com uma Covid. Nós já matamos por problemas de não ter cobertura florestal, não ter qualidade de vida, não ter uma arborização urbana. Nós já matamos 10 mil pessoas por ano que têm problemas respiratórios na região metropolitana de São Paulo. E com essa Covid, como é que fica um troço desse? Então, tem um monte de situações que a gente pode estar puxando quando a gente diz o que resulta do desmatamento, né? E o movimento vem chamando a atenção disso há muitos anos. O movimento diz, olha, cortar floresta para óleo de palma é um problema para as florestas asiáticas, como a gente viu, destruíram, né, muitos ecossistemas. Nós já temos experiência no mundo que aconteceu com relação a desmatamento e o que isso teve de implicações. Então, um pouco para a nossa reflexão no Dia do Meio Ambiente era chamar a atenção para isso. Como é que a sociedade consegue trazer esses temas que o poder público, por questões, vamos dizer, terraplanistas, por questões de negação da ciência, você imagina no século XXI se negar a ciência, né? Nada que justifique isso. E aí a gente vê quanto que a sociedade foi trabalhando todos esses anos, trazendo informação. Uma organização como a SOS, quando fez a parceria com o INPE, lá no 89 e 90, nós fomos buscar, não existia monitoramento de imagens de satélite para cobertura florestal. Desenvolvemos uma grande tecnologia que é usada no mundo inteiro, a nossa referência. E olha aqui que foi negado agora, para encobrir a incompetência com relação ao desmatamento na Amazônia, diz que o INPE não pode ter essa informação. Inversão de valores. E é justamente essa inversão de valores que faz com que a gente tenha a negação da ciência numa pandemia como essa. Então, o ponto é esse. Ô, Mário, deixa eu falar uma coisa. A gente me pega pensando às vezes o seguinte, a gente que trabalha com o meio ambiente, para a gente tem coisas que são óbvias, né? Que a gente enxerga, tá péssimo e tudo mais. E aí sabe da importância. Só que assim, como faz para grande parte da população, parece que tem um abismo aí entre os ambientalistas e a grande massa, aí, que às vezes não percebe a importância do meio ambiente, da conservação da natureza. Outros países já fizeram isso faz muito tempo, até o presidente criticou a Alemanha. A Alemanha tem áreas preservadas muito proporcionalmente maiores que a gente, né? Um país de população milenar, né? Sei lá. E como é que a gente faz para aproximar a população dessa consciência de que é importante conservar e proteger a natureza? É difícil, né? Eu acho que, olha, se você pegar da minha época, e aí é bom você ser um tio, tem 64 anos, 40 anos de militância em ONG, né? Isso mostra um pouquinho do que a gente viveu. Se você imaginar que alguns anos atrás, né, eu comecei muito cedo, por isso eu estou te dizendo isso, éramos vistos como pessoas extremamente estranhas. Hoje, nós vamos falar de meio ambiente, hoje de manhã a Miriam Leitão estava falando da economia, no impacto do meio ambiente na economia, na TV aberta, a gente assistindo aqui, né? Hoje eu vi, ontem, o presidente do Itaú fez uma das melhores matérias que eu já vi sobre um belíssimo
abordagem da questão econômica e a questão ambiental. Então, se pegar lá nos anos 70 e para hoje, e aí tem uma coisa interessante, falando de questão de movimento ambientalista. Éramos muito poucos. Fábio Feldman até falava daquele jeito, cabe todo mundo numa Kombi. Mas essa turma que cabia na Kombi era a turma que lutou contra a ditadura militar nos anos 70, que foi lá para Estocolmo, e que lá dizia, naquela época, os militares diziam, olha, nós preferimos a poluição à pobreza. Venham, né? E veio. Façam fábricas no Brasil. Cubatão. E agora a gente está vendo esse estado do mesmo jeito. Queremos todos os venenos do mundo. Tudo que está proibido no mundo está vindo para cá com 12 bilhões de dólares do crédito agrícola. Quase o tanto que está aí para assistir essa imensa massa de pessoas que sequer existiam nos cadastros do governo. Mais de 30 milhões de brasileiros não existiam em cadastro nenhum. E ainda se a gente for contar ribeirinhos da Amazônia que não tem celular, índios, quilombolas, vários desses lugares do Brasil, esse número talvez é muito maior. Mas eu estava dizendo dos anos 70, éramos muito poucos, né? Eu lutava contra usinas nucleares, contra a bomba, mas era uma forma de lutar e enfrentar os militares. E olha que evolução. Aquele movimento que era pequeno, que talvez não aparecia tanto quanto a gente, mas que existia, né? Você tinha um movimento em favor da questão indígena, você tinha em todos os lugares, estava escondido no porão de igreja, estava escondido em vários lugares. Nos anos 80, com a redemocratização, esse movimento explode. Eu, nesses anos de 84, eu rodei o estado de São Paulo, 600 municípios, criamos 300 conselhos de meio ambiente. Legal. Começávamos a falar do tal do Cisnama, que era a base de tudo. Depois foi copiado, né? O Cisnama foi o SUS, foi copiado disso. E eu vou fazendo essa relação. Olha o que uma pandemia fez com relação ao SUS. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Sim. Ressuscitou os sistemas públicos de saúde. Por que a gente não tem agora também essa retomada do Cisnama? E por que o Cisnama ficou hoje muito fragilizado? E eu estou contando a história dos 300 conselhos que eu fiz na época e criando as secretarias de meio ambiente, o movimento que criou a ANAMA e tudo. O que a gente fez daquela época para agora? A gente fez um sistema que só tem cabeça. Concentrou em Brasília, ficou muito ali no Ministério do Meio Ambiente, a gente não fez os braços, os estados ainda são... Não se apropriou, né? E o pé do sistema, que somos nós, porque tem que lembrar uma coisa, o Cisnama tem o mesmo peso CONAMA, Conselho Estadual CONSEMA e os CONDEMAS. Eles são a estrutura superior do sistema. Total. E a gente não deu o valor para isso. E aí, no sistema de meio ambiente, no governo local, que nós vamos ter espaço para as pequenas organizações ambientalistas, né? Para aqueles que podem ajudar com o plano diretor, que fazem a mobilização contra o lixão, que brigam por uma unidade de conservação municipal, como a gente viu em Guararema, com aquela compensação do pessoal da celulose. Então, é possível fazer atividades que tragam e fortaleçam o sistema. Essa é a briga. O desafio. Mas isso tudo começa com a redemocratização. E olha que interessante, nos anos 80. Vem para os anos 90, depois de ter um capítulo na Constituição, uma coisa inédita, nós vamos fazer o Fórum Brasileiro de ONGs, nós vamos fazer a ECO 92. Na ECO 92 surge a coisa mais importante, talvez, aí, o Acordo do Clima, o Acordo de Biodiversidade, a Carta da Terra, tantas outras histórias. E em todas elas eu estou chamando a atenção disso. O que a gente pode fazer? Por que a sociedade, parece que a sociedade não participa? Participa de outro jeito. É que a gente convenciona demais, a gente é muito quadrado nessas histórias. Eu acho que esse é o momento que a gente tem que aprender. Aquele cara que canta e encanta quando faz uma canção para a natureza é uma forma de engajamento. Total. Do jeito que está lá catando
o lixo na cidade, é um cara que está ligando com o meio ambiente, o cara que está lá pescando, o que está operando o sistema de saneamento do município. Ou seja, o professor que faz educação ambiental na sala de aula é um universo de gente que às vezes a gente não percebe, a gente fica muito focado, às vezes, em querer ver um problema muito maior. A gente não enxerga que a nossa comunidade ela vive no meio ambiente. Sim. O sujeito que adora a sua nascente na sua propriedade, o sujeito que protege de pitanga para que os pássaros cheguem. Ou seja, o nosso dia a dia é muito mais do que era, talvez. No consumo, né? Exatamente, se fazia talvez essas mesmas coisas, mas não conectava. Hoje, o nosso papel com a educação ambiental, eu conheço o trabalho que se faz aí em Guararema, é genial, é fazer essas conexões. Vamos fazer mais música, vamos fazer mais teatro, vamos fazer mais educação, vamos fazer... Fortalecer os conselhos e fortalecer os espaços de participação. E no interior tem uma coisa muito legal. O cara que está lá no Conselho de Saúde, o cara que está no Conselho de Habitação, o cara que está no Conselho Rural, é o mesmo cara que vai estar fazendo com a gente esses espaços de cidadania. Então, eu acho que hoje a gente tem muito mais condição. Né? Agora, precisamos traduzir também. Exato. Assim, mudanças climáticas. É melhor você falar, olha, essa diferença de temperatura entre bairros. Isso é mudança climática. E atinge diretamente a gente. A árvore que está na frente... Arborização urbana. Coloca 150 litros de água por dia, né? No ar, né? A praça que você tem, ela garante melhoria de qualidade de vida. O IPTU verde que tem no município te dá desconto porque você presta serviço para a sociedade. Né? Ou seja, no município nós temos muito mais condições de ser a base. Exato. De um trabalho. Começa no indivíduo, começa no município. Né? E eu fico preocupado, quando a gente olha para Brasília, a gente parece que a gente imobiliza, né? Porque fala, o problema não é meu, é o ministro, é o governo, é a Constituição, é a Justiça. Isso não está com a gente. Isso paralisa, isso não deixa as pessoas terem... a condição de entenderem que elas são protagonistas, onde elas estão, com o que elas estão fazendo. Eu acho que é um pouco nesse sentido a resposta. Aquela coisa de o inferno são os outros, né? A gente nunca reconhece a nossa capacidade e responsabilidade. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você apontar o dedão, né? O culpado é ele, eu sei e tal. É o fim. Exatamente. Esse é o descaminho que a gente não precisa, né? A gente também tive origem em ONG, né? Antes de vir para o poder público, fiz parte muitos anos de uma ONG aqui em Guararema. E a gente se pegava pensando sempre a ONG cobrando a prefeitura, né? Mas a ONG poderia fazer coisas também, como faz hoje, né? Mas tinha esse pensamento de sempre colocar a responsabilidade em outro, ao invés do próprio cidadão, da própria organização fazer alguma coisa. Mas uma coisa que eu ia te falar é o seguinte, naquela época, Marião, anos 70, 80, o ambientalista era chamado de comunista também, não? Espera aí, que eu estou tentando desligar aqui, porque você está em todo quanto é lugar, eu não te suporto. Mas, não, eu quero ler o que o pessoal está escrevendo, eu me desconectei. Tem um monte de gente escrevendo um monte de coisa. Né? Rachixe, Código Florestal, Sérgio Leite, Paulo Chico. Meu Deus, Paulo Jacinto, gente que eu não vi. A Renata, nossa, Renata Butiarelli, que maravilha, está aí com a gente. Faz a pergunta de novo, que eu estou muito louco. Não, eu estou te perguntando se lá na 70, 80, o ambientalista era chamado de comunista também, como hoje. Hoje tudo é comunista, né? Inimigo do governo é comunista. Nós éramos melhores, né, Fátima também. Nós éramos os melhores, nós éramos melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Né? Muito mais, a condição era mais natural. Agora, essa Solange aí, bacana. O que a gente tem, Luciana, o que a gente tem daqueles momentos de ser chamado de comunista, eu até gostava, achava ótimo. Total. Hoje em dia também não me incomoda em nada. Imagina o cara que tinha, na geografia da PUC, nos anos 70, mais horas de invasão de reitoria do que sala de aula, é o máximo, ser reconhecido. Mas eu acho que esse tipo de querer desqualificar as ONGs é de quem também não tem um tino para a realidade. Ora, nós temos um marco legal do terceiro setor, que faz com que você separe o que é uma igreja, né, evangélica
uma igreja católica, o que é um movimento ligado a fundações, o que é uma organização não governamental. Você tem as OCIPs, as OS, né, as organizações de sociedade civil, você tem Sim. as organizações sociais ligadas ao governo. Você tem um marco legal. Você negar isso é como o ministro dizer a culpa é do ministro anterior. A culpa é não sei do que, ficar transferindo. Esse é que é o grande problema que a gente tem. Então, lembrando aqui que me chamavam de biodesagradável, isso é verdade. O Sérgio Leite. Eu fazia questão de dizer, de ser o biodesagradável. Eu entrava na reunião dando porrada, e os caras falavam, Mário, você bateu no cara errado. Esse era o nosso amigo. Enfrentando. Era a forma da gente estar lutando. E a gente não abria mão disso. Né? Mas é isso aí. Você ser rotulado, sempre foi rotulado. E a gente acha que isso é também um jeito de... Você percebe que está fazendo alguma coisa quando essas pessoas te colocam um rótulo, porque chegou aquilo que você estava passando a mensagem. Eu acho que isso é uma boa realidade. Eu estou vendo aqui, o ambiente começa dentro de nós. É isso mesmo, não tem Exatamente. essa. Você tem isso, é intrínseco do ser humano. Né? O ser humano tem capacidade de pensar, de reagir, né? De se emocionar. Eu acho que se a gente não tem emoção, não tem ação ambiental. Fica apático, né? Eu fico pensando o seguinte, às vezes, quando se fala em meio ambiente, ainda para muita gente, para gente, quem se importa, né, que demonstra que se importa com o meio ambiente, eu não vejo isso. Mas, às vezes, quando se fala em meio ambiente, a pessoa tem uma noção de Amazônia, no Pantanal, até Mata Atlântica mesmo, mas não entende que no movimento do dia a dia, no consumo, quando vai comprar uma coisa, descartar de forma correta, não comprar alguma coisa que não tem embalagem reciclável, enfim, acho que o movimento do indivíduo pode ser importante, né? E acho que a maioria das pessoas não entende isso, né? Cuidar da árvore que está na porta da sua casa, na calçada, enfim. Coisas pequenas, é o que você falou do pescador, a pessoa que está no dia a dia, tem a pitangueira, enfim. Acho que esse é um desafio também nosso, Mário, se me permite dizer, da gente incentivar o indivíduo a tomar ações. Eu acho que é por aí. Eu fico vendo hoje, eu estava vendo agora de manhã o jornal, né, e vendo a questão das pessoas que soltou a boiada para sair. Eu fico vendo o que vai fazer tanta gente em tanta loja, com um risco de vida, o que vai fazer gente comprando como está comprando. Não estou falando de alimento do cara que está indo na feira, não. De estar desesperado para sair para comprar, mas para comprar. O consumo, né? Vai estar aqui hoje, o ano é de você ficar se guardando para a sua saúde, se guardando para poder e para sobrevivência e pensar esse novo mundo que a gente está vendo. É um grande breque que o mundo teve, né? E voltando ao nosso assunto da Covid. Nós já tivemos grandes breques, né? A gente teve com as guerras, né? Mas eram organizadas. Nós tínhamos na Europa guerra, na Ásia, no Oriente Médio. Agora global, efetivamente. Né? Exato. E aí você, mesmo com a Segunda Grande Guerra Mundial, veio o Clube de Roma, que faz as bases do que a gente está vendo hoje, do multilateralismo, dessa coisa toda. E sempre os temas ambientais presentes. Ora, agora nós vamos ter um novo momento. Qual que vai ser? A gente já está vendo um movimento daqui 3 semanas, não, 2 semanas, nós vamos fazer uma reunião com a Frente Parlamentar Ambientalista, lá com o Rodrigo Agostinho, ambientalista que estava com a SOS, criou o Clique Árvore com 14 anos, fazia monitoramento de água com a gente, virou prefeito, vereador e tal. Hoje é deputado federal, coordena a Frente Parlamentar Ambientalista. Né? Estou vendo o pessoal do Museu do Mangue. Ó, Fortaleza presente aqui. Parabéns. Pô, tem um amigo colombiano que entrou aí. Quem? Jorge Inácio. Nossa, que isso. Abraço, Jorge. Muito bom. Jorge. E eu estava dizendo isso. Nós vamos fazer uma reunião daqui 2 semanas, a pedido, inclusive, da Embaixada da Noruega, Embaixada da Alemanha, do que está acontecendo na Europa agora. Estão chamando Green Recovery, nessa retomada verde. Esse é o mundo que a gente vai ter que começar a pensar. Né? O mundo que vai... Um país...
muito grande nesse negócio. Nós não somos o país do futuro mais, Uhum. somos uma bio, né, potência. Como é que a gente vai transformar isso em benefício para todo mundo? Então, eu acho que um pouco da nossa história vai passar por aí. É uma chance de ter um recomeço e nos reconectarmos. Eu estou Total, falando que o mundo inteiro vai fazer isso. total. Nós podemos ser parte desse mundo ou esse atraso que está sendo Pois é. proposto aqui. E eu fico pensando uma outra coisa, para uma reflexão nossa hoje. Uhum. Se o problema fosse só no meio ambiente, eram os ambientalistas que querem atrapalhar o desenvolvimento. Mas pensa bem, vamos analisar. Tá Saúde, generalizado. como é que está? Não temos nem ministro. Isso no meio da maior pandemia da, Nossa. né, da humanidade. É Não Black tem Mirror, né? educação, não tem Bizarro. educação. Olha quem é o ministro da Educação. Olha o que aconteceu com a Fundação Palmares. Hoje eu fiquei chocado com o que esse cara está falando. Né? Olha como é que está relações exteriores. Relações exteriores. É bizarro. Eu acho que Rui Barbosa se rola Nossa. no túmulo, porque não é possível você ver um retrocesso desse tamanho. Ainda chamando de terra plana. Né? Puta Aí você vida. vai vendo os tipos, né? O ministro do Meio Ambiente que foi condenado por fazer besteira aí na nossa região, Sim. de improbidade. Né? Então, a gente vai vendo e fala assim, mas peraí, o meio ambiente até que está bem perto desse tamanho desses caras, porque esses caras estão destruindo um país, né? Destruindo uma história. Então, Sim. eu acho que o recomeço, o reconectar vai ter a nossa parte. Nós vamos Total. chamar atenção para consumo, como você falou, refazer o sistema de meio ambiente, como o SUS tem que ser refeito. Total. Né? E aí nós vamos fazer os grandes avanços que a gente quer como civilização, esse aprendizado. Talvez a gente chegue um pouco atrasado, porque a gente vai ter que Mas vamos chegar, né? essa incompetência, a gente vai ter que superar essa ignomia. E agora fica evidente, olha só a questão, o Brasil terminou com a questão do escravagismo, vamos dizer aqui, 100 anos depois de todos os outros países. Sabe qual era a justificativa para ter a escravidão 100 anos a mais no Brasil? É que se acabasse a escravidão, acabava o agronegócio. Tem alguma relação com o que tem hoje? Os escravocratas, né? As oligarquias rurais, olha, hoje são oligarquias novas. Que tem ali total. Mudou o jeito só, né? Um crédito agrícola hoje que compra uma água, que compra um trator de 700 mil reais, um caminhão de 700 mil reais para trazer bolinha de soja de Rondônia para Paranaguá ou aqui para Santos, isso é um erro grande. 70%, 80% dos pequenos proprietários produzem comida para nós hoje. Não é isso que produz comida. E a gente não tem um incentivo, não tem 10 bilhões para a agricultura familiar no Brasil hoje. E para a agricultura do agronegócio, 260 bilhões. Pois é. E cada favorece as corporações só, né? Exato. E cada um de nós que paga, todos, para cada um de nós que paga 40% de tudo que a gente produz, e estou falando daquele que consome até o arroz e feijão, como é que nós que pagamos tanto, que não temos educação, que não temos saúde, que não temos nada, ainda não temos alguém que nos ampare num momento como esse? Então nós vamos ter que aprender com isso. Nós vamos ter que... Essa base tributária brasileira ela é excludente. O Brasil é o país mais injusto do planeta. Nós somos a 11ª economia do mundo, mas temos habitantes de 70ª, 78ª classe do planeta. Total. Então, eu acho que um pouco do que a gente está falando, aí a Covid faz com que a gente já chega daqui a pouco a ser o 2º país do mundo em mortes, já somos pessoas infectadas. Foi um ambiente perfeito, né? Perdemos perfeito, só no faz sentido. Marião, está acabando o nosso tempo? Chega. Está ao vivo aqui, mas a gente vai retransmitir às 14 também, pelos canais da prefeitura aqui. Legal. Então, se você puder passar uma fala final aí. 14 horas, estamos lá com Caxias do Sul, depois tem uma audiência do Senado hoje à tarde, onde a gente vai falar com a Comissão de Direitos Humanos,
e a gente trazendo todos os dias aí esses temas para a gente pensar a nossa civilização. Hoje é um dia de grande reflexão. Uhum. Não é para ficar chateado e também não é para ter muita felicidade e querer comemorar, mas é o dia para a gente repensar nossas Sim. ações. O que eu Vamos chamo para é todo cima. mundo para participar. Nós temos aí um abaixo-assinado da SOS Mata Atlântica, a Renata, que participou daquele abaixo-assinado do Tietê, nós conseguimos 1.200.000 assinaturas, que mudou a história desse rio. Também a gente pode fazer isso agora com a lei da Mata Atlântica. Está lá, vamos apoiar essa lei, não deixar esse ministro fazer o que ele Total. quer. Tem aí, depois você coloca o link do site da SOS Mata Atlântica com o abaixo-assinado, e a gente vamos para cima. Vamos nos conectando aí, nos organizando e vamos para cima. É isso aí. Então, Marião, gente, muito paz obrigado, e amor, viu? como diria na minha época, é isso aí, bicho. Vamos de paz e amor ainda. Vamos lá. Muito obrigado, Marião. Fica obrigado na paz. Valeu, vamos gente. Que vamos. Um abraço. Viva! É nóis. Tá. É nóis. Valeu. Show. Até mais. Um tchau para todo mundo.